41 mil pés. Um Boeing gigantesco, lotado. E de repente, os motores morrem. O silêncio absoluto toma conta. E assim começa uma queda livre aterrorizante. Como 69 pessoas sobreviveram a esse apagão total? Bom, para descobrir como uma catástrofe certa virou um milagre absoluto, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes chocantes do planador de Gimli. Parte 1. O silêncio a 41 mil pés. A descida começa. A gente volta para o dia 23 de julho de 1983. Um Boeing 767 novinho da Air Canada cruzando o céu de boa. Lá atrás, o pessoal jantando tranquilo, tudo super normal. Só que no cockpit, a paz é destruída por um alarme estridente. E logo depois, o pesadelo começa. Os motores simplesmente param. Imagina o pânico da tripulação e dos passageiros. Aquele silêncio bizarro, gelado. Sem zumbido da turbina, sem vibração, só o vazio absoluto. E olha a situação. Eles estão a exatos 41 mil pés. É muito alto. O ar lá fora é rarefeito, congelante. Pela janela só dá para ver o escuro da noite. E é lá, no painel dos pilotos, que a primeira luz de pressão de combustível acende ominosamente. Quase como um aviso macabro. Parecia só um probleminha técnico, sabe? Mas na verdade, era o começo exato de uma falha em cascata colossal. 8 da noite. A bomba de combustível esquerda falha. Segundos depois, a bomba direita vai junto. A confusão toma conta do cockpit. Mais alguns minutos e o motor esquerdo engasga e morre. A tensão, que já era gigante, explode para níveis absurdos. E aí, um baque surdo balança a fuselagem. O motor direito também já era. Apagão total. As luzes da cabine piscam e apagam de vez. Imagina você ali no escuro, o desespero batendo, e o único som audível é o assobio constante fantasmagórico do vento rasgando o metal do avião. Parte 2. A falha catastrófica do sistema. O catalisador. Mas, peraí, como um jato moderno e milionário fica completamente sem combustível no meio do céu? A resposta estava em Montreal, horas antes. Uma ameaça silenciosa já tinha selado o destino desse voo antes mesmo dos pneus saírem do chão. O erro fatal, pessoal, foi puramente matemático, um detalhe devastador. É que o Canadá estava passando por aquela transição complexa do sistema imperial para um métrico. O Boeing 767 era o primeiro avião da frota que exigia os cálculos em quilogramas. Mas, incrivelmente, a equipe de solo usou o fator de conversão errado. Eles multiplicaram os volumes por 1,77, que é a conta para libras. O fator exato e seguro para quilogramas era 0,80. E o resultado desse pequeno deslize matemático foi chocante. Eles colocaram 22.300 libras nos tanques, quando a quantidade estritamente necessária era de 22.300 quilogramas. Basicamente, esse gigante despontou no céu carregando menos da metade da energia necessária para completar a viagem. A contagem regressiva silenciosa começou ali mesmo. Mas o que de fato deflagrou toda essa cadeia de erros foi um verdadeiro inimigo invisível. O processador digital de combustível estava com defeito. E isso obrigou o pessoal em terra a fazer todos os cálculos no papel, na mão mesmo. Sem painel eletrônico para validar os números reais antes de decolar, esse equipamento quebrado, somado à falha humana, criou a tempestade perfeita para uma potencial tragédia. Parte 3. Descida sem instrumentos eletrônicos. A queda silenciosa. Voltando para o ar, a milhares de metros, o cenário é de arrepiar. Um jato de 132 toneladas, sem uma gota de energia. Ele virou literalmente o planador mais pesado e desajeitado do mundo, despencando direto para o escuro. E dentro da cabine, o terror é claustrofóbico. Todos aqueles monitores supermodernos de computador estão pretos, sem vida nenhuma. Para os pilotos, sobraram só 4 reloginhos analógicos de emergência: a bússola magnética, o horizonte artificial, o indicador de velocidade e o altímetro. Sabe qual é o detalhe mais assustador? Eles não tinham indicador de velocidade vertical. Eles voavam completamente às cegas. Não dava para saber a velocidade exata em que estavam caindo em direção ao solo. Mesmo com o caos total e o pânico silencioso batendo lá atrás, o capitão Robert Pearson agiu com uma frieza fora do comum. Ele relatou depois: "Nunca me passou pela cabeça. Eu tinha visão de túnel, totalmente focado na tarefa em mãos." Ele e o primeiro oficial Maurice Quintal blindaram a mente.
Foco 100% em sobrevivência. Sem os computadores, eles precisaram calcular a taxa de descida de cabeça. Perguntavam a distância ao controle de tráfego, anotavam no papel freneticamente e traçavam um perfil da queda na própria mente. Foi um heroísmo colossal. E se você está se perguntando como o avião não capotou no ar de vez, a resposta é a HAT, a turbina de ar de impacto. É basicamente uma hélice de emergência que cai da barriga do avião, ela gira loucamente, movida apenas pela fúria do vento. Essa rotação veloz fornece a pressão hidráulica mínima para conseguir mover as asas e o leme. Sem essa genialidade de engenharia, o destino sombrio deles estaria selado em minutos. Parte 4. Pouso na pista de corrida. A descoberta. Aqui, a tensão vai no limite absoluto. Os cálculos mentais da equipe trazem uma péssima notícia. Eles estão perdendo a altitude rápido demais. Chegar no aeroporto de Winnipeg virou um sonho, matematicamente impossível. Sem opções, eles desviam o nariz daquele gigante de metal para Gimli, uma velha e supostamente abandonada base da Força Aérea Canadense. Era a única salvação possível. Saltavam 65 milhas para Winnipeg. Para um monstro caindo sem nenhum empuxo, isso é uma distância insuperável. A taxa de planeio nunca ia chegar. O avião ia se chocar contra o chão de qualquer jeito e precisava ser numa pista. Gimli era o único pedaço de asfalto ao alcance deles. Mas, de repente, vinha uma reviravolta de gelar a espinha. A velha pista de Gimli não estava abandonada coisa nenhuma. Ela tinha virado uma famosa pista de corrida de arrancada. E adivinha? Naquele exato final de semana ensolarado, estava rolando um mega evento barulhento lá. Carros modificados, trailers, famílias acampadas, churrasco rolando, crianças brincando. O lugar estava lotado de pessoas que não faziam a menor ideia de que um jato comercial gigantesco vinha caindo silenciosamente direto para as cabeças delas. Para a galera que estava lá no chão, a visão foi totalmente irreal, cena de filme de suspense. 2 garotos andavam de bicicleta distraídos no asfalto da pista. Um deles, o ciclista Art Suk, descreveu o choque na hora. Eu vi aquela coisa voando meio de lado e torta. E o mais sinistro de tudo, 0 barulho. Não tinha estrondo de motor, nem sirene gritando. Nada. Era apenas uma enorme sombra prateada caindo do céu em um silêncio opressivo, rápido demais e diretamente em cima deles. Parte 5. A manobra lateral de sobrevivência. A manobra impossível. A gente chega no momento decisivo. O Boeing finalmente consegue se alinhar com a pista de Gimli. Mas, lá do cockpit, os pilotos encaram um problema gigantesco. Eles estão muito altos e vindo velozes demais. Sem motores para reverter a força, sem energia para baixar os flaps e frear pelo ar, o impacto avassalador parece inevitável. Foi exatamente nesse milissegundo de desespero que o diferencial entrou em cena. A vasta experiência do capitão Pearson com voo de planadores. Para salvar o avião, ele puxou uma manobra extrema e violenta para um jato daquele tamanho, conhecida como glissada, ou manobra lateral. Ele cruza os controles agressivamente, jogando o avião inteiro de lado contra o vento. A aeronave entra numa queda livre lateral. Ela perde muita altitude rápido, mas não ganha um único nó de velocidade. Para os passageiros espremidos, a visão era o puro terror. O chão se aproximando vertiginosamente, tudo torto. Fazer essa tática de pequenos planadores num Boeing era algo praticamente inédito na história da aviação. A sequência do toque no chão é de prender a respiração. A manobra vai até o último segundo possível. O jato nivela violentamente antes de bater. O trem de pouso principal cai só pelo peso da gravidade e trava heroicamente. Só que o trem de pouso do bico não trava. Quando o gigante encosta no asfalto com um baque ensurdecedor, o pneu da frente colapsa na mesma hora. O bico do avião despenca e rala com força bruta no concreto, arrastando a 200 por hora, soltando uma tempestade de faíscas pela pista de arrancada. E foi esse atrito esmagando o metal, somado a um velho guarda-reio ali no meio da pista, que agiram milagrosamente como freio. Eles arrastaram e finalmente conseguiram parar o gigante a pouquíssimos metros daquelas famílias que observavam, completamente estáticas. Parte 6. O impacto 40 anos depois. O milagre e o legado. A poeira espessa e a fumaça de metal derretido finalmente se dissipam em Gimli. O silêncio volta à pista. Mas agora é um silêncio misturado com alívio extremo, suspiros e choros de alegria de quem literalmente nasceu de novo. 4 décadas depois, esse evento deixou uma marca profunda. A pacata cidade nunca mais foi a mesma. Hoje, eles realizam grandes celebrações anuais que reúnem entusiastas de todo lugar,
festejando intensamente aquele milagre que despencou na pista deles. E esse número, sem sombra de dúvida, é o mais importante de toda esta explicação: 69. Todas as 69 almas a bordo, entre passageiros aterrorizados e tripulantes esgotados, sobreviveram à aprovação. O heroísmo absoluto, a cabeça fria e a técnica de planador impecável evitaram o que seria o fim de uma era sombria para a aviação comercial canadense. Uma tragédia imensurável foi desfeita no último instante. E olha que ironia fantástica. A engenharia da Boeing provou ser absurdamente resiliente. O avião gigantesco teve danos estruturais tão superficiais que, acreditem, ele foi reparado ali mesmo no asfalto daquela pista de corrida em apenas 2 dias. O próprio jato ligou os motores, decolou daquela mesma pista improvisada e continuou voando comercialmente por mais 25 longos anos, para sempre eternizado no mundo da aviação como o fantástico planador de Gingley. E tudo isso deixa a gente com uma provocação gigantesca pairando no ar. Como é humanamente possível manter a calma absoluta e calcular a física de cabeça quando os motores simplesmente se calam no meio do escuro? A resiliência humana, tanto de quem sofreu a queda em silêncio, quanto de quem domou o gigante sem tecnologia, é, de longe, o que mais impressiona aqui. Então, o que você faria numa hora dessas? Comenta aqui embaixo, compartilha o que você achou dessa história maluca e vamos continuar refletindo sobre os verdadeiros limites da nossa mente quando a pressão é esmagadora. Até a próxima!